Então, estamos de volta aqui à Offshore Technology Conference, direto do Rio de Janeiro, onde a gente continua o PixForce Podcast. E agora a gente tem a satisfação de receber aqui Júlio Leite, da Petrobras. Certamente uma referência em termos globais, como todos sabem, a Petrobras e inovação são praticamente sinônimos quando a gente fala de águas profundas. E o Júlio vai trazer um pouquinho dessa visão de dentro. E começando, Júlio, como é que você vê assim sua carreira, assim, qual o seu papel, como é que você está trabalhando inovação na Petrobras? Primeiramente, obrigado pelo convite, está sendo um prazer estar aqui no podcast com vocês da PixForce. Minha carreira começa em 2006, eu entro na Petrobras em 2006, eu vou completar agora 20 anos de companhia. Em março de 2026 eu completo 20 anos. Eu sou de formação, eu sou engenheiro de telecomunicações e, como de praxe, a Petrobras ela forma os seus engenheiros de petróleo. Eu entrei na Petrobras como engenheiro de petróleo e aí a gente entra na Petrobras e é pós-graduado dentro da universidade corporativa da Petrobras. Então a gente passa um ano fazendo uma pós-graduação em engenharia de petróleo. Depois desse um ano de pós-graduação, eu fui enviado para uma área para trabalhar. Eu iniciei minha carreira no serviço de poço, na parte de construção de poços, no qual eu trabalhei durante 7 anos com operação. Esses 7 anos na operação, eu tinha muita conexão com as áreas de projeto de poço. Isso me levou a ser convidado para ser coordenador de plantação de projetos de poço para o pré-sal, lá em 2014. Né? Quando que estava começando o boom ali do pré-sal. Exatamente, começando o ramp-up da construção de poços. Passei 2 anos e meio trabalhando nessa parte de projeto de poço, e durante esse período de coordenador de plantação de projeto de poço, eu fui tendo cada vez mais contato com tecnologia, porque eu fiquei responsável por trazer as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas no SEMPES para implantar nos projetos de Búzios. Isso levou na minha carreira a me mobilizar na sequência, depois desses 2 anos e meio, para poder ser o gerente de qualificação e confiabilidade de equipamentos para poço na área corporativa da Petrobras. Passei 3 anos lá, nesse período trabalhando em conjunto com o SEMPES muito forte. A gente desenvolveu um processo de deployment de tecnologia com um foco em diminuir o time to market entre o P&D e a implantação. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos tempo a gente tem entre o fim do P&D e a implantação de uma tecnologia, a gente consegue gerar mais valor para o nosso negócio e mais valor para esse parceiro que desenvolveu com a gente. Então, o foco era esse. Esse desenvolvimento em conjunto com o SEMPES, depois desses 3 anos, me levou para o SEMPES. Fui trabalhar no SEMPES, no Centro de Pesquisa da Petrobras, no qual eu passei 5 anos como gerente de portfólio, de poços. E há cerca de 1 ano e meio atrás eu assumi o desafio, né? Fui convidado para assumir o desafio de ser o gerente da gestão de inovação tecnológica, com um olhar mais abrangente para todo o portfólio de P&D da Petrobras. Pô, brilhante, realmente. E é bacana a gente ver o início dessa carreira, porque eu acho que muita gente se pergunta, né? Como é que é viável chegar numa Petrobras se eu não tenho, às vezes, aquela qualificação em petróleo? A minha formação, a gente só entra um pouquinho nisso e vê um pouquinho de como é que há um treinamento e há um embasamento ali teórico e prático nessa parte da formação do profissional mais jovem. Eu acho que é uma coisa bem interessante. A Petrobras, ela investe muito nos seus profissionais. Então, a gente tem uma universidade corporativa muito forte. A gente forma os nossos profissionais internamente, não só na área de poços, que foi aonde eu vim, mas a gente forma também os nossos engenheiros de equipamentos, os nossos geólogos, os nossos geofísicos, a turma de engenharia de processamento. Então, tem uma cultura muito forte de treinamento das pessoas. E isso desemboca também numa cultura de inovação. Pô, brilhante. E falando em cultura de inovação, Júlio, uma das coisas que a PixForce já vivenciou, a gente já teve a possibilidade de se beneficiar indiretamente disso. Fala pra gente um pouquinho sobre o SEMPES. Você mencionou aí na sua fala, e a gente, conhecendo um pouquinho, sabe o que é a capacidade, o que é ali os talentos que vocês têm lá. O que é o SEMPES, como é que ele funciona? Eu vou trazer um pouco do contexto histórico, que eu acho que ele é super importante. Ótimo. A Petrobras ela é fundada em 53, né? Tem agora 72 anos. É uma senhora com bastante vigor, que continua trabalhando forte na indústria de energia. 10 anos depois da criação da Petrobras, é fundado o Centro de Pesquisa. Então, o Centro de Pesquisa da Petrobras é fundado em 1963. Tá? Ele não nasce nas nossas instalações atuais, ele nasce
na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, muito colado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na década de 70, a gente realmente, com a mudança para a ilha do Fundão, onde fica a cidade universitária, a gente funda lá o nosso primeiro centro de pesquisa no Fundão, que é o que a gente chama de Campus Original. Esse centro de pesquisa ele perdura como único nosso até 2010, quando a gente inaugura do outro lado da rua o Campus Expansão. Em função dos desafios que a gente encontrou para o pré-sal, a gente precisava expandir a nossa capacidade de inovação. E por que eu conto esse contexto histórico? Porque inovação está na cultura da Petrobras desde a criação da Petrobras. A Petrobras, durante a década de 50, a década de 60 e década de 70, ela era uma empresa muito mais voltada para o refino do que propriamente para o IP. Então, a gente precisava desenvolver tecnologia internamente para ter vantagens competitivas nessa visão de derivados, de venda de derivados. Então, a gente fazia muita pesquisa interna. Quando a gente começa a descobrir os grandes campos do pré-sal, os grandes campos marítimos nossos, offshore, a gente começa a ter uma necessidade de desenvolver tecnologias para conseguir vencer os desafios. E aí, com isso, a gente começa a ter cada vez mais parcerias, né, para o desenvolvimento de tecnologia, que levou a gente à liderança, né, da indústria offshore no desenvolvimento de tecnologia. E isso se reflete como? Muito claramente, quando a gente pensa em OTC, na Offshore Technology Conference, a Petrobras, desde 92, vem ganhando prêmios em sequência. Então, a gente começa em 92 ganhando o prêmio em função do desenvolvimento de Marlim, e aí tinha um desafio tecnológico de produzir em águas profundas. O Centro de Pesquisa da Petrobras trabalhou através do programa de capacitação, o PROCAP, para desenvolver tecnologias para Marlim. A gente termina de desenvolver Marlim, a gente descobre o Roncador, que era a água ultraprofunda. A gente precisou criar o PROCAP 2.0 para poder desenvolver tecnologia para conseguir explorar os nossos campos de água ultraprofunda na Bacia de Campos. Com o passar do tempo, né, a gente continuou desenvolvendo tecnologia, mas a gente encontra o pré-sal. Na hora que a gente encontra o pré-sal, é um outro desafio, uma outra necessidade de desenvolver tecnologia. E só um parêntese aqui, só para o pessoal que não tem uma dimensão. Quando a gente fala água ultraprofunda e fala pré-sal, o que a gente está falando ali de distância da superfície até o fundo do mar e do fundo do mar passando pelo sal na média? A gente está falando aí de mais ou menos 2.000 metros de profundidade de água, de lâmina d'água, né? Depois, quando você para do leito marinho até as nossas rochas de reservatório, na média vai dar uns 5.000, 5.500 metros. Então vocês imaginam, gente, quando a gente vê aquela plataforma na superfície, efetivamente, o que é o conduíte até o reservatório é de coisa de mais de 6, 7 mil metros até chegar no reservatório. Então, tecnologia imprescindível aí para fazer acontecer. E aí isso conecta com o pré-sal. A gente precisou desenvolver tecnologias para o pré-sal para conseguir explorar e produzir o pré-sal, o que levou a gente a ganhar mais 2 prêmios ATC, em 2015 e em 2020, por desenvolvimento de tecnologia para os campos do pré-sal, tanto para o campo de Lula quanto para o campo de Búzios. E agora, em 2024, a gente volta a ganhar outro prêmio na OTC por desenvolvimento de tecnologia e voltando para o campo de Marlim. Aquele primeiro campo que a gente ganhou o primeiro prêmio em 92. E por que isso é importante para a gente? Porque em 92 a gente ganha pelo desenvolvimento do campo. Em 2024, a gente ganha em função da revitalização do campo. E isso tem um valor gigante para a gente. Por quê? Porque quando eu revitalizo um campo, quando eu consigo explorar aquela jazida com a mesma infraestrutura que eu já tinha, eu tenho um menor impacto ambiental, eu tenho um menor impacto em emissões, eu tenho uma situação de segurança maior, porque a minha infraestrutura já está instalada, e eu tenho também uma visão de uma resiliência econômica. Brilhante, gente. 30 anos, né, Júlio? Então, da década de 90 até agora, 2020, então, Marlim continua operando pós essa revitalização. Fantástico. E a gente tem muito orgulho. Eu costumo dizer que os prêmios eles são só a consequência dos desafios que nos foram apresentados e do esforço, né, de toda a Petrobras e dos seus parceiros para desenvolver tecnologia para a gente conseguir dominar esses desafios. Muito legal. Aí, Júlio, uma pergunta. Assim, quando você fala dos parceiros, né, assim, Petrobras
o máximo da brasileiridade, né? Assim, até nas cores é a essência em termos de indústria Brasil. Mas quando você está falando dos terceiros, até que ponto a Petrobras está ali fomentando os parceiros, particularmente os nacionais? Você poderia só falar um pouquinho desse processo, assim? Obviamente, vocês trabalham com parceiros estrangeiros que estão no Brasil, não há um veto nesse sentido, mas existe também essa qualificação e talvez isso até meio que ligue um pouquinho na sua posição atual com relação ao seu posto. Eu vou trazer grandes números aqui, tá? Quando a gente olha para o investimento das verbas de obrigação da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a gente está falando aí, desde a implementação das verbas de obrigação em 97, a gente está falando de 34 bilhões investidos no Brasil em parceria com universidades, empresas, centros de pesquisa. E desses 34 bilhões, 30 bilhões foram da Petrobras, investido em parceria no Brasil. A Petrobras investe somente verbas da ANP? Não. A gente também investe verbas que são não ANP, porque a gente acredita, tá, no valor que a pesquisa, desenvolvimento e inovação tem. Agora, a gente tem um foco, né, em desenvolver tecnologia no Brasil, mas a gente também tem um olhar para fora. É necessário a gente fazer muitas vezes essa busca por outras visões, até para a gente poder trazer competência para o Brasil e ajudar a nossa sociedade a se desenvolver. Só para dar um grande número, hoje a gente está falando aí cerca de 220 parceiros tecnológicos que a Petrobras tem. São mais de 900 parcerias em andamento. Então, o que eu quero dizer com isso? São mais 900 contratos de parceria em andamento. E quando a gente pensa em volume de pessoas trabalhando em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a Petrobras, a gente está falando de 1.100 pesquisadores da Petrobras e cerca de 9.000 pesquisadores nos nossos parceiros. Então, a gente está falando de um volume de 10.000 pessoas trabalhando com pesquisa, desenvolvimento São algumas e inovação. Universidades, em termos numéricos, né? Como se fossem algumas universidades, institutos de pesquisa ali atuando na direção de mais produtividade, mais eficiência. E isso realmente a gente vê o resultado na capacidade de executar que a Petrobras tem. Pô, fascinante. E olhando adiante, assim, eu sei que quando você está falando em inovação, a gente está falando em N frentes, né? Desde a exploração, extração, produção. Mas pensando de maneira mais ampla, quando você pensa em inovação, onde que você vê a direção da inovação aí nos próximos 5, 10 anos? Existe aí uma linha que a Petrobras busca? Existe assim uma visão do que é a tecnologia que hoje está em sua infância, que daqui a 5, 10 anos vai chegar numa maturidade industrial e produtiva? A Petrobras ela tem uma visão clara de futuro tecnológico. A gente tem um processo de visão de futuro que a gente constrói junto com a estratégia, junto com as áreas de negócio, para dar um direcionamento para os próximos 10, 15, 20 anos da companhia em termos de desenvolvimento tecnológico. Então não é curto, médio prazo, é longo prazo mesmo, né, Júlio? Desenvolvimento de tecnologia é sempre com um olhar mais à frente. E a gente constrói isso com as áreas de negócio, né? E também com a estratégia da companhia. E aí, em função dessa construção de uma visão de futuro, a gente tem horizontes estratégicos diferentes quando a gente fala no P&D da Petrobras. Então, a gente está falando de um horizonte 1, que é a otimização dos nossos ativos atuais. Por quê? Porque esses meus ativos de produção, eu vou manter eles produzindo por um bom tempo ainda, e eu preciso que eles produzam com maior eficiência econômica, com maior eficiência de emissões e com a maior eficiência ambiental e de segurança. Então quando eu olho para o horizonte 1, eu estou olhando ainda para o meu negócio atual e melhorando esse negócio atual para que ele seja competitivo, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de sustentabilidade. Fantástico. A gente tem um segundo horizonte, que é o horizonte de um óleo e gás do futuro. A gente sabe que a transição energética ela vai ser uma evolução energética. A gente vai ter a convivência de múltiplas fontes de energia dentro dessa matriz, e o óleo e gás vai perdurar por muito tempo. Sem dúvida. Mas, olhando para isso, eu não posso pensar que eu vou fazer os próximos desenvolvimentos de óleo e gás iguais aos que eu tenho hoje. Então, eu preciso pensar nesses desenvolvimentos de óleo e gás com uma pegada
cada vez mais de uma resiliência econômica, de uma resiliência sustentável. Então a gente tem uma visão de um óleo e gás no futuro muito diferente, muito mais voltada para ser uma pegada ambiental menor e com um custo menor de extração, para que a gente consiga fazer uma transição energética justa, uma transição energética que as pessoas possam pagar por essa transição energética. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Horizonte 3, que são os nossos novos negócios. E quando a gente pensa em novos negócios, diversificação né, da nossa matriz energética, ou mesmo a diversificação da parte de descarbonização. Então, CCUS, pensar em novas baterias, pensar em novos biocombustíveis, hidrogênio, combustível de aviação sustentável. Então, tudo isso está dentro dessa matriz, né, de novos negócios da Petrobras. Então, a gente divide, né, esse nosso horizonte de futuro para atuar em linhas diferentes de pesquisa. Cada linha dessa recebe um nome, a gente chama de iniciativa tecnológica, né? E cada iniciativa tecnológica dessa tem o seu roadmap do que a gente pretende atingir. Bacana. E aí, quando você fala em transição energética, a Petrobras tem um compromisso muito grande com isso. A gente está falando hoje de entre 15% e 20% do nosso investimento hoje em P&D já é para a transição energética. E a gente tem uma expectativa de atingir a 30% a 40% em 2029. Então, a gente está investindo cada vez mais numa transição energética. A transição energética que eu quero dizer aqui é produtos de baixo carbono. Pode ser biocombustíveis, hidrogênio, CCUS. A gente investe em eólica, investe em solar. A gente vai ter que fazer uma análise se isso vai ser um negócio para a Petrobras ou não, mas do ponto de vista de descarbonização das nossas operações, essas fontes de energia como eólica e solar, elas se apresentam, né, como opções possíveis para que a gente descarbonize as nossas operações. Então a gente divide dessa maneira a nossa visão de futuro. Isso vai um pouquinho naquela linha, né? A melhor forma de prever o futuro é você inventá-lo, né? Então eu acho que esse refrão é bem o que vocês estão fazendo, especialmente quando você fala, não, é algo aí para 10, 15 anos, então não é uma coisa que, né, quem está nos assistindo pode esperar ver necessariamente resultado daqui a 1, 2 anos, mas se não começa um planejamento agora, a gente vai estar na esteira do quê? Do que está sendo feito fora do Brasil, ao contrário do que foi feito no pré-sal, em que a Petrobras foi uma líder absoluta em águas ultraprofundas e no pré-sal. Então, acho que é bem pertinente essa sua lista, particularmente depois de saber... Não, se alguém tivesse falado em pré-sal na década de 90, teria sido taxado como uma pessoa totalmente fora da razão e do razoável. E a gente sabe que não, tem que começar um planejamento devagar, mas visando esse longo prazo. O lema do Sempre, inclusive, é esse: imaginar, criar e fazer o futuro da Petrobras hoje. Brilhante. A gente começa a fazer hoje o que a gente vai entregar daqui a 20 anos. Tem que ter planejamento. Eu brinco que o pessoal costuma dizer que inovação é um brilho que surge e a gente consegue entregar um produto. Eu costumo dizer que a inovação ela é 20% inspiração, 80% transpiração. Tem muito trabalho árduo para que você consiga entregar produtos inovadores. E é uma das coisas, né, gente, que quem trabalha com inovação sabe muito bem. Não basta ter uma boa ideia. Uma boa ideia é a parte relativamente fácil. Então, quando você está falando desse 20-80, é muito nessa linha, porque executar a ideia é muito mais difícil. E quanto melhor aquela ideia, usualmente mais difícil é executar, né? Então, alguém falar, não, tem muito óleo no pré-sal. Excelente ideia. Executar aquilo ali necessita de muita perspiração, como você colocou. E tem um outro ponto, que é a integração. Essas grandes ideias, esses grandes produtos inovadores, eles têm um desenvolvimento que vai além do desenvolvimento tecnológico. Ele tem, às vezes, um desenvolvimento de modelos de negócio. Sim. Que é fundamental. Muitas vezes você não consegue emplacar um desenvolvimento tecnológico porque o modelo de negócio não é propenso para aquele desenvolvimento de negócio. Então, eu costumo dizer que mais do que a gente pensar no desenvolvimento de tecnologia, a gente tem que pensar no todo, nessa integração. A gente precisa ter o time técnico muito forte, a gente precisa ter uma integração, muitas vezes, com a parte de desenvolvimento de novos negócios, a gente precisa ter uma integração muito grande com as áreas jurídicas, com as áreas de suprimentos, porque, na verdade, você só consegue criar um planejamento adequado
para que você tenha esse desenvolvimento tecnológico com o menor time to market, se você traz todo um time integrado desde o início do desenvolvimento tecnológico. E isso eu acho que é muito verdade, né? Você até citou a parte jurídica aí, e é uma das coisas que às vezes vem como última ordem de grandeza, e na verdade a gente sabe, olha, se está sendo desenvolvido algo que está já protegido intelectualmente, há uma patente, você tem que mudar a sua forma de pensar. Então, trazer desde o início evita um retrabalho, evita ali, às vezes, uma coisa que não é factível ou possível por conta da parte de já existir uma propriedade intelectual registrada. Então, faz todo sentido. Eu acho que muita gente que trabalha na parte de empreendedorismo não tem isso como algo que corre em paralelo. E certamente não pode ser uma coisa que é deixada por fim, senão é um preço que pode ser muito alto. Júlio, está sendo muito boa a conversa. Eu sei que teve um dia bastante longo, mas duas últimas perguntas, já um pouco de cunho pessoal. Da sua parte, né? Você nos falou aí da sua carreira, poxa, começando lá atrás, depois da sua formação. Olhando para trás, o jovem Júlio Leite, ou o menino Júlio, você já tinha uma pegada para inovação? Você já tinha uma paixão aí, algo que você olhando para trás na sua infância, fosse um livro, fosse um filme, e se olhando para trás, fala, poxa, já tinha uma sementinha ali dessa questão de buscar superar barreiras tecnológicas e inovar para melhorar. Eu fui criado numa casa e meu pai era engenheiro. Então, desde pequeno, eu fui incentivado na engenharia. Meu pai trabalhava na companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, do metrô do Rio de Janeiro. Então, eu costumava vir com meu pai muitas vezes para ver a obra. Eu, criança, ia ver a obra do metrô do Rio de Janeiro. E por que eu estou trazendo isso? Porque a melhor forma da gente incentivar pessoas a entrarem nas carreiras STEM, a melhor forma da gente incentivar a inovação, a evolução tecnológica de um país é pelo exemplo. Então, a gente precisa dar exemplos, e a gente na Petrobras, a gente costuma fazer isso no SEMPS. A gente tem eventos para receber, por exemplo, os filhos dos nossos funcionários no SEMPS. A gente tem eventos para receber crianças no SEMPS, porque é importante você mostrar para essas crianças que o Brasil tem, sim, muito potencial de desenvolvimento de tecnologia. O Brasil tem, sim, muita coisa boa sendo feita e que a gente precisa incentivar cada vez mais que os nossos jovens entrem nesse mundo da inovação, se dediquem, porque aqui a gente tem capacidade de formar, tem capacidade de desenvolver. O que a gente precisa é só se dedicar. Excelente. E isso, assim, o Júlio diz isso, e eu posso colocar também de forma categórica. A PixForce, a gente tem clientes fora do Brasil, né? A maior empresa de Portugal, a gente atende em Portugal, é a EDP, no setor elétrico. A maior empresa do setor elétrico de Hong Kong, a CLP, é uma cliente nossa, e são um processo em que a gente teve que ser selecionado, foi uma coisa criteriosa, meses, e eu acho que é perfeita a sua colocação, que eu acho que muitas vezes existe uma certa, quase como um excesso de modéstia. Não, se a gente está fazendo, se a gente consegue fazer isso, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, alguém consegue fazer melhor. E não, olha, muitas vezes não vão conseguir. É muito uma questão do timing de você levar isso adiante, porque muitas vezes a gente está na ponta e é fora do Brasil que a gente consegue ver como é que a gente está nesse posicionamento. Então, acho bem legal essa questão. E aí, para encerrar, Júlio, eu acho que você colocou muito bem, mas quase até difícil superar o que você colocou antes, mas para uma pessoa no início de carreira, contemplando, por exemplo, uma carreira Petrobras, contemplando um concurso Petrobras, eu já ouvi de mais de uma pessoa a questão assim, não, hoje a Petrobras já está meio que numa trajetória de voo normalizado, não tem tanta oportunidade como tinha na década de 70. Você fez uma retrospectiva muito bonita, trazendo lá desde 1953, falando, não, aí teve uma ascendência, agora a gente está num platô. Como é que você vê isso? É de fato uma coisa que há um congelamento? Tem se falado muito aí da borda equatorial. Você acha que existe margem para crescer, para inovação? Ou você acha que para um jovem profissional que está um pouco desanimado, eles estão com a razão na hora que pensa
inovação chegou ao limite? A indústria de energia, de maneira geral, ela só vai crescer. A demanda energética continua existindo. A demanda energética continua subindo. Então, não existe um platô. O que existe é uma transição. A gente está no meio de uma transição. A gente vai ter o óleo e gás ainda durante muito tempo, então vai ter muita oportunidade ainda no óleo e gás. E vai ter oportunidades também de trabalhar no desenvolvimento de outras fontes energéticas no Brasil. Seja na Petrobras, seja em outras empresas de energia no Brasil. Então, o conselho que eu tenho para os jovens é: estudem, se dediquem, trabalhem, pensem em vocês, na carreira de vocês, para potencializar a carreira de vocês através do esforço de vocês. Vai ter oportunidade para aquele que se dedica, vai ter oportunidade para aquele que busca evolução. Então, não tem platô, tem um crescimento, e o Brasil vai ser muito, muito profícuo em termos de oportunidades em transição energética, em novas fontes de energia, no óleo e gás, porque a gente ainda tem muito a crescer nesse país, tem muito para entregar numa transição energética justa. Brilhante. Gente, foi fantástico aqui. Júlio Leite, não posso agradecê-lo suficientemente aqui pelo tempo, pelas palavras e esse insight muito valioso aí que você traz da Petrobras, do trabalho fantástico que vocês fazem de inovação. Então, muito obrigado pelo tempo e pelas palavras. Obrigado a vocês.